da parte de Deus. Queria acrescentar o dia de vocês ao que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria começar esse momento orando. Se você puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, se você puder, assim como eu, falar com Deus, orar a Ele, eu te agradeço. Tudo bem? Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde, nós queremos te agradecer porque temos a certeza de que foi o Senhor quem escolheu as pessoas para estarem aqui nesse lugar, ouvindo a Tua Palavra, desfrutando, Senhor, daquilo que o Senhor, em primeiro lugar, tem proporcionado a essa igreja, a esse lugar, para compartilhar com os irmãos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos já pelas bênçãos que vão nos alcançar daqui a pouco, depois de sermos alcançados, em primeiro lugar, com o pão vivo que desceu dos céus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Queria dividir com vocês algo que muito tempo durante a minha adolescência, durante a minha juventude, eu escutei, mas não conseguia enxergar de fato o quanto Deus me amava. Eu sempre escutava que, olha, Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama, Jesus te ama, mas em meio ao que eu vivia, eu nunca conseguia enxergar como esse amor ele se estendia a mim, como esse amor ele era manifesto na minha vida. Então, às vezes a gente mesmo às vezes se coloca em situações e a gente se coloca de maneiras e formas, nós mesmos como responsáveis, que a gente não consegue enxergar esse amor de Deus demonstrado entre nós. Palavras de Deus, lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do 37, fala o seguinte: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes de eu voltar a essa palavra, eu queria trazer rapidamente uma história que nos serve de lição para a nossa vida, que está escrito na própria Bíblia, a respeito de Jacó. Eu queria falar a respeito de quem era Jacó e José. Jacó era um homem temente a Deus, que teve a sua vida mudada por Deus. Jacó era um homem de má índole, era ladrão, usurpador, enrolava as pessoas, enrolava os outros, e em uma determinada madrugada ele tem a sua vida literalmente alcançada por esse amor, de qual a gente escuta e de qual a gente vê tantas pessoas falando, mas talvez a gente não entenda, E Jacó tem um filho durante a sua velhice chamado José. Existem alguns atributos ou algumas coisas que a gente pode citar sobre José. Eu queria falar exatamente sobre isso. José era um adolescente de 17 anos que tinha por base em vida com Deus sonhar. José é um homem sonhador. Alguém aqui já teve sonhos? Alguém aqui já sonhou que seria alguma coisa que não conseguiu ser ainda? Alguém aqui já sonhou que algum dia poderia fazer a diferença em alguma situação, mas ainda não conseguiu alcançar? José era esse homem. José era esse jovem. Ele sonhou e cometeu a atitude de não somente sonhar, mas contar esse sonho para os seus próprios irmãos. Vejam bem, os próprios irmãos de José foram alcançados pelo seu sonho. E o sonho de José desfrutou na vida dos seus próprios irmãos o sentimento de inveja. Escutem bem, os irmãos de José pegam José, jogam ele num poço e decidem tramam enquanto José está caído dentro de um poço, como é que os próprios irmãos iriam matá-lo. Olha só, os próprios irmãos decidem matar José, porque José era um homem sonhador. E existiam outras coisas que despertavam nos seus irmãos o sentimento de inveja. Em primeiro lugar, o amor do pai dele, que era o mesmo pai de todos. José era tido como o filho mais amado. E eu creio que nesse lugar aqui, nessa tarde, existem filhos mais amados. Só que os filhos, desfrutando do mesmo pai, não entendiam como esse amor poderia os alcançar. Então, quando vê um filho se destacar com relação a sonhos em Deus,
esses mesmos filhos e irmãos têm a necessidade de ofuscar aqueles que sonham. Existem sonhadores, vocês mesmos levantaram as mãos aqui. Existem pessoas que sonharam, mas de alguma forma foram colocados, talvez por pessoas, talvez por algum motivo na vida, ou através de si próprios, se colocaram em situações ou em poços que realmente não se acharam no direito ou condições de escalar para sair desse poço. Não somente por pessoas, às vezes a gente mesmo se coloca. Na maioria das vezes a gente mesmo é que enterra os nossos próprios sonhos. Existem situações depois que eles desistem de matarem a José e passam uma carroça, eles decidem então o seguinte: matar a gente não vai ter lucro, então vamos vender esse jovem para que ele seja escravo em outra nação. E eles vendem o próprio irmão. Vocês estão conseguindo entender? Eles vendem o irmão e em determinado lugar esse irmão que era tido como o melhor filho da casa passa a atuar como escravo dentro da casa de um senhor chamado Josafá. Josafá tinha uma mulher muito bonita que se agradou desse jovem, porque o jovem era bonitão, era um cara bonitão. Então a mulher de Potifar tenta seduzir esse jovem, mas aí entra um outro atributo ou uma outra qualidade que a gente pode citar de José. Em primeiro lugar, era um filho amado. Em segundo lugar, era um sonhador. E em terceiro lugar, era um jovem fiel. Porque mesmo diante de uma esposa bonita do seu senhor, ele decide manter-se fiel e não tocar nela. Por causa dessa fidelidade, ele sofre uma armadilha dessa mulher e ele é lançado não somente agora num poço, mas agora ele vai para a prisão. Então a gente, quando olha para si, e eu já cheguei a esse ponto de olhar para mim e falar assim: poxa, eu nasci realmente para viver às margens da sociedade. E dentro das margens da sociedade ninguém para, ninguém me olha, ninguém fala comigo. Mas José, ele não foi lançado às margens da sociedade, porque isso na condição dele seria bom, seria benéfico. Ele está às margens da sociedade. Esse não é o pior lugar onde a gente pode estar. O pior lugar onde a gente pode se encontrar é retirado de conviver em meio à sociedade. Existe algo muito pior do que estar a essa margem, é não poder estar nem na margem. A gente não pode viver em meio à sociedade. E esse lugar se chama prisão. E José, nesse momento, ele alcança a prisão. Olha só que coisa grave, ele não consegue viver nem como escravo. Nem como escravo mais ele pode viver, nem como pedinte mais ele consegue viver. Ele agora está numa condição de que ele não pode mais habitar em meio à sociedade. Ele se encontra preso. E aí, Deus, dentro dessa prisão, planta em José mais uma vez o sonho. E planta também mais um atributo de José, o atributo de fazer amigos. Existem amigos aqui? Tem pessoas que se conhecem, a maioria da galera se conhece. Então tem pessoas que vêm aqui todo dia e a gente começa a se acostumar com o rosto de outro. E o algo mais importante que foi capaz de tirar José, não só da margem da sociedade, mas também de não poder mais estar na sociedade, foi a amizade. Ele fez amizade com um cara, com um homem que também foi mantido naquele lugar injustamente. Porque tem muitas pessoas que estão mantidas e presas ou à margem também por um fator injusto. Existe também a injustiça. E a justiça se foi na vida daquele homem que José fez amizade. E aquele homem exercia a função de copeiro do rei, copeiro de Faraó. E aí ele sai da prisão e José se despede dele e fala assim: lembra de mim quando você estiver lá no palácio, lembra de mim quando você estiver almoçando com o Faraó, em algum momento lembre-se de mim. Ele fez amizade dentro daquele lugar. E alguns anos se passaram depois que aquele homem saiu da prisão e José continuou preso. Olha só, são anos preso. São anos vivendo à margem da sociedade, não podendo habitar entre a sociedade. E um dia, Faraó tem um sonho e ele conta esse sonho. O copeiro escuta Faraó contando esse sonho, mas ninguém consegue decifrar para Faraó o que tinha a ver aquilo que ele tinha sonhado com o que haveria de acontecer na sua nação. E aí o copeiro, naquele momento, depois de anos, se lembra que na prisão ele conheceu um homem que tinha esse dom, esse atributo, essa qualidade de explicar aquilo que a gente podia sonhar.
Esse era o dom. Além de sonhar, ele também conseguia explicar o que outras pessoas tinham sonhado. E aí Faraó manda esse homem, o copeiro, chamar a José. E José vem e o Faraó conta o seu sonho e José, enfim, decifra esse sonho. Olha só, José era sonhador, José era filho amado, José era fiel e por causa desses atributos, onde é que ele chegou? Na cadeia. Só falei qualidades dele. Quem foi que respondeu? Você? Só falei qualidades dele. E mesmo sendo filho amado, ele chegou aonde? Qual foi o lugar onde ele alcançou? A cadeia. Com todos os atributos, com todas as qualidades, o lugar onde ele alcançou foi a cadeia e por ali ele habitou em anos. Anos ele fez de uma cadeia a sua habitação. Eu tenho certeza que aqui, como eu, existem pessoas cheias de defeitos. Existem pessoas que não têm metade dessa qualidade, assim como eu não tenho. Mas nem por isso eu ainda sou privado de viver em meio à sociedade. Talvez, como eu, você também já possa ter se colocado de viver às margens dessa sociedade, mas não preso. Não preso. Com todos os defeitos que eu possa ter e que você possa ter, a gente ainda não chegou numa prisão. Ou se já chegou, a gente já se encontra livre agora. A gente se encontra livre. E através da prisão e através da amizade, e eu quero dizer para vocês que prisão não se tratam só de paredes, não se trata só de uma cela, pode ser a circunstância que a gente mesmo se colocou, seja por irmãos, seja por amigos, ou seja por atitudes mesmo nossas, seja mesmo por coisas que a gente fez, a gente foi o causador. E aí a palavra lá em Mateus, que eu abri aqui em primeiro lugar, fala assim: em primeiro lugar, ama a teu Deus. E em segundo, ama ao teu próximo. Como a quem? Como a ti mesmo. Ele não está falando só para eu te amar e só para você me amar. Eu não posso amar se eu não me amo. Perceba isso. Eu não posso amar alguém, eu não posso dar algo a alguém se eu não tenho. Por exemplo, eu posso te pedir R$5. Se você não tiver, você vai me dar? Por quê? Porque você não tem. Você pode me pedir R$5, eu posso não te dar porque eu também não tenho. Então, a gente não pode dar alguma coisa a alguém que não tenhamos. E é isso que a palavra de Deus e Jesus, nesse primeiro texto que eu abri aqui, ama ao teu próximo como a ti mesmo, está falando. Que a maioria das situações ruins que a gente se coloca, que a falta de nos olhar no reflexo do espelho, talvez seja a falta de amor por nós mesmos. E a gente fala, eu escuto falar desse amor, que Deus me ama. Como Deus me ama se eu estou nessa situação? Como é que Deus me ama se eu me encontro nesse lugar? Olha, José era o filho mais amado e sim, se achou em algum momento na prisão porque Deus tinha um propósito para José. Então, não importa o lugar onde você chegou agora. O importante é que esse mesmo Deus que amou José tem um propósito para mim e para você. Você sabia disso? Que Deus tem um propósito para a sua vida, independente do lugar onde você esteja, do lugar onde você durma, das amizades a qual você tenha, daquilo que possa te cercar, daquilo que você faz de errado. Deus tem um propósito para você. Deus te ama. Mas o amor dele, somente nas nossas vidas, talvez não baste. Porque é preciso que para que a gente receba, a gente entenda que a gente tem que se amar. É preciso que a gente se ame. Então, quando a gente toma uma atitude errada, quando a gente está no meio de uma situação errada e a gente escolhe o caminho mais fácil, talvez seja o caminho da bebida, talvez seja o caminho das drogas, para que a gente esqueça aquela situação que a gente está, perceba, José, no meio da sua prisão e daquilo que lhe aprisionava, ele escolheu, em vez de se drogar e em vez de beber, ele escolheu falar com quem ele realmente entendia que era o seu pai. E que demonstraria, em certo momento, ele tinha certeza que demonstraria esse amor por ele. Então, eu não sei qual é a condição que a gente se encontra no momento. Mas o caminho mais fácil não é ter um apagão de mente para a gente esquecer o que a gente está vivendo. Porque se a gente faz isso, a gente não está se amando. E automaticamente a gente sempre vai entender assim, ninguém olha para mim? Ninguém fala comigo? Olha, as pessoas passam por mim e ninguém me dá bom dia. Ninguém me dá boa tarde. Como a gente quer receber algo que a gente mesmo não tem, que a gente mesmo não produz.
O que eu estou falando aqui não é do amor de Deus, porque ele é manifesto. Tem pessoas que vêm aqui almoçar todo dia. E o amor de Deus, ele é te apresentado muito mais do que somente na palavra que vocês estão escutando agora. Ele é materializado por um prato de comida. Ele é materializado. Mas não adianta vocês virem para esse lugar o tempo inteiro, todos os dias, escutarem que Deus ama vocês, receberem um prato de comida como forma de amor, se vocês mesmos não se enxergam que é somente uma decisão de vocês, que pode tirar vocês da situação que vocês se encontram. A amizade aqui, ela está disponível, né? Todos conhecem o pastor, todos chegam aqui e cumprimentam o pastor. Ele é um amigo que pode em algum momento se lembrar de vocês, e quando vocês se encontrarem em meio ao cativeiro, em meio à prisão, eles podem colocar vocês diante do próprio faraó. Você sabe qual é o final dessa história? Esse prisioneiro, ele se transforma em segundo lugar abaixo do rei. Ele começa a reinar junto com o faraó. Toda a autoridade daquela nação foi entregue a José. Assim, José é só faraó. E aí você me pergunta assim, poxa, você está me dizendo então que se eu tomar uma atitude e decidir me amar, e decidir realmente tomar uma posição hoje de querer me libertar dessa cadeia, eu vou ser o segundo? Quem disse que não? Quem disse que você não pode se tornar o primeiro? O segundo não. Quem disse que você não pode se tornar o primeiro? Somente Deus sabe os planos que Ele tem para você. É exatamente isso, filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Sabe, quando Ele estava de braços abertos ali, e Ele falou, pai, por que me abandonaste? Todos os nossos pecados foram inseridos dentro dele. Então tudo que você fez de errado, a partir de hoje, dependendo da sua decisão, dependendo da sua atitude, pode ser lançado no mar de esquecimento. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você tenha cometido até chegar aqui, existe um Deus que te ama e Ele espera para que você reconheça o amor dEle. Em primeiro lugar, você tomar uma atitude de se amar. De se amar, porque amar a Deus e ao teu próximo também é sinônimo de você saber quem você é quando estar nele. Esse é o segredo. José não murmurou em meio à cadeia porque ele sabia quem era José estando em Deus. E é por isso que ele não murmura, é por isso que ele passa fazendo amizades ao invés de ficar reclamando o tempo inteiro. Ninguém me ama, ninguém me dá atenção, eu só escuto o pastor falando isso, eu só escuto a irmã falando isso, mas eu estou aqui no frio, eu estou aqui na solidão, quando é você mesmo que se colocou nesse lugar. Mas hoje esse amor, ele está disponível aqui. E existe uma forma de você dar, também como recebê-lo. Em primeiro lugar é você reconhecendo que independente do que você fez até agora, até esse momento, a sua vida a partir de agora pode ser uma nova vida. Dependendo da situação que você faça agora, da sua atitude, de se levantar e falar assim, eu quero sair dessa prisão. Ei, eu não quero mais ficar aprisionado em meio ao pecado que eu estou vivendo. Mas eu não posso ir aí no seu lugar e levantar a sua mão por você. Isso é uma atitude sua. Isso tem que ser uma atitude sua. Porque Ele te amou. Mas o amor dEle não vai ser demonstrado e você não vai receber se você não tomar a atitude de se amar primeiro. Será que quando você se olha no espelho, no reflexo do carro ou no reflexo de uma loja, você gosta do que vê? Tem vezes que eu olho e não gosto. Mas se a gente parar para entender essa palavra que somos a imagem e semelhança do próprio Deus, e o Deus nos criou a sua imagem e semelhança, percebemos o quanto de amor esse mesmo Deus demonstrou por nós enviando o seu Filho. João 3,16. E esse amor está disponível agora para você. Eu quero que você seja alcançado por essa oportunidade, não somente de comer, cara. Comer você vai ter fome amanhã de novo. Mas a decisão que você pode tomar agora pode ser uma decisão que vai te levar para a eternidade. Como uma mudança de vida eterna. Quando ele saiu da prisão, quando José saiu da prisão, ele foi levado para o palácio e ele tomou uma decisão que mudou a vida dele, não só a dele, mas também da sua família. Porque a família em algum momento passou necessidade, mas foi alcançada porque José entendia e entendeu e teve o amor dele, não somente falado, mas manifesto através de uma palavra. Esse amor se encontra aqui nessa tarde. Esse amor está disponível para mim e para você. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Por favor, se coloque de pé. Você entende que Jesus realmente se entregou naquela cruz e não foi em vão?
Vocês entendem isso? Que esse amor está disponível por mim e por você hoje? Que Jesus está aqui nesse lugar? Que Ele veio como carne e sangue e que nada pode subsistir a esse amor? Eu queria te convidar, feche seus olhos. Vamos constranger os nossos amigos que fizemos aqui nessa tarde. Eu quero convidar você, feche seus olhos, me ajudem. Que sente a necessidade de realmente passar a se amar para entender que Deus também te ama. Que você levantasse as suas mãos, você não precisa sair do seu lugar, só quero que você levante as suas mãos. E a gente vai orar por você. A gente vai estar orando por você. A gente vai estar orando por você. Continue com as suas mãos esticadas. Continue com as suas mãos estendidas. Continue com as suas mãos estendidas. Continue com as suas mãos estendidas. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas que decidiram, Senhor, reconhecer que o Senhor realmente é o amor verdadeiro. Que o Senhor realmente é quem pode fazer algo diferente na vida dos teus filhos. Em meio à circunstância e à situação que eles têm vivido, Pai. Eles nessa tarde decidiram, em primeiro lugar, Senhor, receber o seu amor. E através de receber algo que é gratuito, a tua maravilhosa graça, receberam e decidiram, Senhor, também se amar e sair dessa posição. Sair talvez dessas cadeias e dessas prisões que eles mesmos se colocaram, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos cada coração aqui, Senhor, nessa tarde. Cada coração apresentado a Ti, Deus. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra mesmo diz que todos os pecados, que tudo aquilo que foi feito antes de reconhecer o Senhor como seu legítimo Salvador, seria lançado no mar do esquecimento. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, escreve o livro da vida, Senhor, os nomes dos teus filhos que decidiram levantar as mãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, que não somente mãos levantadas sejam apresentadas, mas atitudes reais de modificação de vida. Em o nome de Jesus, Pai, que o Senhor, em o nome de Jesus, quebre as cadeias, quebre as prisões, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, nós proclamamos a libertação sobre a vida desses homens e mulheres, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, transformação de vida nessa tarde, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque onde há salvação, há festa, há alegria, Deus. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém.